Bom dia a todos que estão presentes aqui em mais essa live do Sinapro Minas. Meu nome é Ricardo Melilo, hoje eu estou representando o nosso presidente André Lacerda, não vai poder participar por um contratempo, e agradeço a presença do Dr. Paulo Studart, nosso especialista jurista no tema que nós vamos tratar, a doutora Cláudia Sol, nossa assessora contábil, e ao Dr. Vanderlei Damasceno, nosso assessor jurídico para assuntos institucionais. O tema que nós vamos tratar nessa live hoje é o panorama tributário pós-Covid. Peço a todos os participantes que façam as perguntas logo depois das apresentações de todos os convidados. Elas serão direcionadas ao Dr. Vanderlei Damasceno. Por favor, façam através do chat, tanto no YouTube quanto no Zoom. Sempre depois das apresentações, mais uma vez falando, tá? Nós vamos passar a palavra agora, para começar essa live, o doutor Paulo Studart, e ao longo do tempo nós vamos convidando os demais participantes. Doutor Paulo, pode assumir a palavra então, por favor, obrigado. Bom dia a todos, bom dia Ricardo, bom dia ao pessoal que nos assiste, né? Também gostaria de cumprimentar o doutor Vanderlei, a doutora Cláudia, que vai participar dessa live, desse debate comigo. Gostaria de fazer aqui uma menção em enaltecimento ao Sinapro por estar promovendo esse conteúdo para todos, né? Não só seus associados, a live é aberta, todo mundo que quiser acompanhar poderá acompanhar. Essas são uma das iniciativas do Sinapro que nós temos presenciado, então fica aqui meus cumprimentos, né, ao doutor Ricardo, toda a diretoria do Sinapro, ao André Lacerda, né, que tem possibilitado, nesse tempo aí que nós estamos vivendo, munir os associados, os interessados de conteúdo, para que eles possam, com base nessas informações, seguir com sua vida, com seus negócios, né, com suas empresas, diante desse cenário de dificuldade, né? O Sinapro, tive a oportunidade de participar de uma outra live sobre questões trabalhistas, que é uma questão também que tem tido interesse muito grande por parte das empresas, e a questão tributária é outro ponto, que também é uma grande preocupação dos empreendedores. A carga tributária no Brasil é altíssima, isso é de conhecimento de todos, né? E nós vivemos um cenário em que a possibilidade de inadimplemento tributário é grande, medidas foram adotadas pelo governo, né? Então, esse é o panorama que nós queremos passar nessa live, né? Eu vou rapidamente expor como é que nós vamos desenvolver essa live. Eu e a doutora Cláudia vamos fazer exposição sobre alguns temas que nós selecionamos. Nós dividimos esses temas em 4 grandes tópicos, tá? O primeiro são as alterações na legislação tributária, em razão do coronavírus, especialmente o governo federal, as outras esferas de forma mais tímida, mas especialmente o governo federal editou algumas alterações legislativas no âmbito tributário. Isso será objeto de explanação pela doutora Cláudia, né, com alguns apontamentos que eu entender que são relevantes também. Algumas alterações, inclusive, muito recentes, né? A doutora Cláudia vai ter oportunidade de expor sobre isso. No segundo ponto, nós vamos fazer uma exposição sobre as perspectivas de economia tributária, né, que é um assunto que, diante desse cenário da necessidade das empresas preservarem um caixa, torna-se uma questão, eu acho que fundamental, né, para a própria sobrevivência das empresas. Em seguida, como terceiro grande tópico, nós vamos falar sobre inadimplemento de tributos, que passa a ser uma realidade diante da dificuldade da desaceleração da economia e de paralisação de algumas atividades. Então, a perspectiva de inadimplemento de tributos, infelizmente, é uma realidade, né? Para muitas empresas, ninguém espera passar por isso, mas não podemos fingir que isso não possa vir a acontecer. Então, a gente achou interessante também tratar sobre esse tema, sobre o inadimplemento de tributos, né? E a última questão que nós vamos abordar é a questão de algumas discussões jurídicas tributárias que estão ocorrendo no âmbito judicial, também como decorrência direta da questão do Covid-19 e da dificuldade que tem sido enfrentada por muitas empresas de um modo geral. E aí, de forma subsequente, as perguntas serão dirigidas na forma como foi exposto pelo Ricardo.
Então, a nossa ideia é que a live não seja muito extensa. A gente sabe que as pessoas às vezes paralisam as suas atividades para poderem assistir, então nós vamos tentar fazer uma apresentação bem objetiva, com a abordagem desses pontos, com a finalidade realmente de apenas levar ao conhecimento de vocês essas questões para que vocês possam auxiliá-los nas decisões que vocês tenham que tomar nas suas atividades. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a doutora Cláudia, que vai começar essa exposição com relação ao primeiro tema. Doutora Cláudia. Obrigada, doutor Paulo. Bom dia a todos. Agradeço em nome do SINAP, né, a possibilidade da participação, e a gente espera levar, né, ao conhecimento de todos, pontualmente, as interferências, né, que o governo tem repassado de forma para amenizar um pouco esse período que nós estamos passando, certo? Então, algumas medidas já de conhecimento, porque já foram adotadas há mais tempo, desde o início, em março, e algumas coisas são mais recentes, né? Aí nós temos, nas alterações na legislação tributária, algumas prorrogações de prazo. Tá? Você poderia passar o slide, por gentileza? Ah, sim, o slide está... Isso. O que nós temos? As alterações alterações de prazo, prorrogações, né? Nós tivemos a prorrogação da certidão negativa da Receita Federal. Todas as certidões que estavam válidas em 24 de março de 2020, a data da portaria, elas estão prorrogadas por mais 90 dias, né? As obrigações do Simples Nacional, a gente sabe que tem algumas que podem participar desse regime tributário. As obrigações, a declaração anual do Simples, que é a BFIS, que estava programada para 31 de março, passou para 30 de julho. Outras obrigações acessórias, como a DCTF e o SPED contribuições, que são mensais, né, passaram também para 15, para o 15º dia útil de julho, as declarações referentes ao de abril, maio e junho, e o SPED contribuições para o 11º, 10º dia útil do mês de julho também, as mesmas competências, abril, maio e junho. E uma novidade, e a 10, que é uma declaração específica do município de Belo Horizonte, que trata de demonstrar os serviços, né, prestados pelas agências, essa teve 100 dias de prorrogação das obrigações deste período. Uma novidade desta semana, né, que saiu publicado no dia 8, o SCD, que é a Escrituração Contábil Digital, que é a forma de entrega de balanços hoje pela maioria deles, né, mesmo as que não são obrigadas, para facilitar a questão do diário, de fazer o diário, razão anual, essa obrigação que estava prevista para 29 de maio, essa semana foi prorrogado para 31 de julho. E para os escritórios de contabilidade, para os contadores, que estão tendo dificuldade, né, em acessar né, a questão de atendimento a cliente, essa obrigação que depende da assinatura do certificado digital do sócio da empresa. Então, por essa dificuldade, e até mesmo a questão de atendimento mesmo, né, porque muitas empresas estão em home office, inclusive os escritórios, essa obrigação passou para 30. E na esteira, a gente teve algumas reduções, né, pouco significativas, mas que vale a pena a gente comentar. O IOF, sobre operações de crédito, ele teve a sua alíquota reduzida a zero para operações de crédito, tá? E as contribuições do Sistema S, que é uma parte da guia da GPS, do INSS, a alíquota foi de 50% para as competências abril, maio e... Então, especificamente no caso de agências de publicidade, essa alíquota dentro da contribuição da folha de pagamento, ela equivale a 4,5%, passou para 2,25% sobre a folha de pagamento. Ok?
Sobre contribuições, prorrogação de recolhimento de tributos. O INSS patronal, né, pago na guia de GPS, e os COFINS, tá? Também foram prorrogados as contribuições. Abril e maio, respectivamente, serão pagos em agosto e outubro. Lembrando, gente, muito importante, é que o INSS é só a parte patronal, tá? A parte do recolhimento referente ao desconto dos empregados deve ser feito nos prazos corretos, tá? O Simples também, as prorrogações das competências março, abril e maio, para outubro, novembro e dezembro, sendo que o Simples, como ele engloba impostos federais e estaduais ou municipais, a prorrogação fez em prazos diferentes. Então, a prorrogação do Simples federal é de março, abril e maio para outubro, novembro e dezembro, e o ISS que vence dentro do Simples ser recolhida ficou para julho, agosto, certo? O FGTS, por sua vez, também, ele teve a sua prorrogação, que o montante vai poder ser recolhido em 6 parcelas a partir de julho de 2020, tá? Desse mesmo período, abril, maio e junho. Só que vocês não podem esquecer que as declarações relativas ao ISS, a GFIP, devem ser entregues no prazo correto para poder ter esse benefício de prorrogação do imposto. E também, essa semana, nós tivemos a notícia, né, teve a publicação da portaria, que os parcelamentos administrados pela Receita Federal e pela Procuradoria da República, pela PGFN, da Fazenda Nacional, eles foram prorrogados as parcelas. Bem, então, a seria teve o seu prazo prorrogado para agosto, a de junho, prazo prorrogado para outubro, e a de julho, prorrogado para dezembro. Isso viabiliza muito, porque algumas empresas que estão no Refis ou no PERT, nos parcelamentos especiais, vão poder respirar e ter esse fôlego no pagamento, né, para a administração do caixa. Importante lembrar que o Simples Nacional ainda não houve nenhuma prorrogação. Tá? Para completar a questão dessa primeira parte, o atendimento online, que antes era feito, atendimento que era feito especificamente presencial de vários serviços da Receita, agora pode ser feito pelo chat da Receita, atendimento online via certificado digital. Isso é muito importante frisar, porque às vezes a pessoa tem uma tendência de uma certidão negativa, de um recolhimento de uma guia, e agora ela vai conseguir fazer o contribuinte vai poder ser certificado digital. Ok? Essas são as primeiras, né, as operações que eu tinha de passar, e agora passo para o doutor Paulo. Doutora Cláudia, só um minuto, doutor Paulo, também. Só lembrando a todos os participantes aqui da live, que as perguntas já podem ser feitas direcionadas ao doutor Vanderlei. Sim. Somente nós responderemos elas depois das explicações, tá? Então, quem quiser fazer perguntas, já pode usar o chat do Zoom e do YouTube, e elas serão respondidas após as apresentações, tá? Perfeito. Acho, né, doutora Cláudia, que as medidas, de um modo geral, foram medidas, de certa forma, tímidas, né? Embora o governo se veja, de certa forma, numa encruzilhada, porque nós estamos vivendo um momento de muito provável queda da arrecadação, justamente decorrente da diminuição da atividade econômica, né? Ao mesmo tempo que nós vamos viver um período de expansão dos gastos públicos, quer por uma questão direta, né, de investimentos em saúde que possam se fazer necessários, como também essas medidas de proteção social do trabalho e da renda dos trabalhadores,
com essa perspectiva também de ajuda aos estados e municípios que está sendo votada, que foi votado no Congresso Nacional. Então, nós temos uma perspectiva de expansão dos gastos públicos, né? E, por outro lado, uma queda da arrecadação. Então, é uma equação, de fato, muito difícil para ser enfrentada pelo governo. Na verdade, essas medidas que foram adotadas pelo governo brasileiro, elas estão, de certa forma, né, embora um pouco mais tímidas, alinhados à recomendação tanto do FMI como do CDE, né, que recomendou que as medidas que fossem adotadas fossem isenções, diferimentos, moratória, redução de carga tributária. Isenção e redução de carga tributária é o que a gente viu ainda de forma mais tímida, né? O diferimento nós ainda tivemos né, um pouco, não englobou, por exemplo, contribuição social sobre o lucro líquido, o imposto de renda, nem tributos estaduais e municipais, né? Os estados e os municípios, justamente porque estão até pedindo socorro aí ao governo federal, adotaram muito menos ainda medidas quer de diferimento, quer de redução de carga tributária, Exatamente. De isenção. Isso não tem aqui em Belo Horizonte, por exemplo, não houve nenhuma redução, nenhum diferimento do ISS. E mesmo o diferimento que ocorreu no que toca aos tributos federais, eu acho que o governo federal criou uma situação foi adotada por muitas empresas, de realmente deferir o recolhimento de algumas contribuições, mas tem que se ter em mente de que, em determinada competência, você vai ter que recolher esse tributo em duplicidade. Exatamente. Né? Então, exatamente, isso é verdade. Então, isso é algo que eu acho que é importante que as pessoas fiquem atentas, porque, embora elas têm que estar de olho que esse caixa tem que ser mantido, inclusive o pagamento em duplicidade dessas contribuições. Com certeza. Porque veja bem. Claro que eu imagino que isso tenha sido um planejamento. Isso foi um planejamento do governo federal, tendo em perspectiva ainda a situação do coronavírus, que ainda era uma situação embrionária no Brasil, e que possivelmente vai ter que ser revista, porque a questão da paralisação das atividades ainda é uma realidade, o desaquecimento da economia também é uma realidade, né? Então, o pagamento em duplicidade desses tributos no período tão curto pode não ser possível. Aí nós vamos cair na questão do inadimplemento de tributos, que é uma questão, inclusive, que você vai abordar mais à frente, né? Então, talvez uma solução que tivesse sido melhor é que esses tributos que foram diferidos pudessem, pelo menos, ser diluídos ao longo do tempo, pagos de uma vez, numa outra competência, que é o que gera o dobro da carga tributária, vamos dizer assim, num determinado mês. Né? Você gera um alívio agora, mas vai na frente, num período muito curto, você tem que pagar esses tributos em dobro. Então, isso é um problema, né? A gente tem sido muito perguntado também sobre questão de refis, né? Não há ainda nenhum posicionamento oficial com relação ao refis, embora eu acho que essa pode ser uma realidade necessária, uma necessidade inevitável, né? Para as empresas, né? Um refis ao final dessa questão do coronavírus, né? Mas ainda assim, né? Também, por um lado, eu vejo que o governo vai tentar segurar ao máximo que a coisa se clareie um pouco, né? Eu acho que, igual você disse, a gente ainda está numa situação muito embrionária, né? Não se esperava, tanto que você vê que tem medidas que algumas medidas foram tomadas em março e outras agora em maio, porque eles já perceberam a necessidade das empresas. Esses pontos, eu acho que a construção a partir dos próximos meses aí, né? Apenas a título, para a gente encerrar esse primeiro tópico, apenas a título comparativo, né? Tem havido um monitoramento pelo FMI e pelo OCDE a respeito das medidas que serem adotadas pelos países, já que a pandemia é mundial, então todos os países estão enfrentando essa situação, que é a situação do vírus, que é a situação de debilidade econômica das atividades. Né? Então, assim, fazendo um comparativo, claro que são economias muito maiores, né? Não é o caso do Brasil, que é um país em desenvolvimento, mas, por exemplo, a Alemanha estendeu essa moratória, né, vamos dizer assim, esse diferimento do tributo, na verdade, até o fim do ano, né, inclusive com uma abrangência muito maior, englobando tributo sobre a renda, ao contrário do que foi feito aqui no Brasil. Né? Claro que é a Alemanha.
né? E no caso dos Estados Unidos, a informação de que os tributos que incidem sobre a folha de salário foram diferidos por até 2 anos, que é, de fato, aí um remédio muito mais forte para possibilitar não preservar o caixa das empresas, mas a manutenção dos empregos, que é uma grande preocupação, né? Para quem tiver curiosidade com relação a isso, há um estudo do INSPER em que é feito esse levantamento, é retratado esse levantamento sobre as medidas que foram adotadas por diversos países. Acho até, inclusive, que para um órgão representativo como o SINAP e outros órgãos representativos, é bom estar atento ao que tem sido adotado em outros lugares, para que essas entidades possam, né, dialogar com o governo, para que a gente tenha medidas um pouco menos tímidas, mais efetivas, né? Então, fica aqui essa recomendação desse estudo do INSPER, que está acessível no site deles, em que pode ser vista a situação, como tem sido enfrentada a situação no que toca à questão tributária por parte de diversos países do mundo. Citei aqui o caso da Alemanha e dos Estados Unidos, que foi uma questão que eu me lembrei aqui rapidamente, mas claro que tem também outros países, inclusive aqui da América do Sul, tudo isso está exposto de forma muito clara nesse estudo, né? Podemos passar para o próximo tópico, Alisson, por favor? Mais uma vez eu peço aqui a todos que, ao formularem suas perguntas dentro do chat, direcionem ao Dr. Vanderlei Azevedo, que ele está fazendo um filtro e conversa individualmente com cada um para tirar qualquer dúvida, tá? Não façam ela no modo aberto, não, por favor. Obrigado. Eu vou tirar rapidamente a minha câmera aqui para fazer essa apresentação desse tópico, né, para preservar a minha internet, porque a internet, em tempos de pandemia, realmente tem sido um recurso necessário e escasso, né? Então, vocês vão ficar só com minha voz enquanto eu faço a apresentação desse tópico, tá, pessoal? Bom, nesse tópico, nós vamos abordar o que a gente chama de perspectivas de economia tributária, né? E nós centramos aqui em algumas discussões que podem gerar para as empresas uma perspectiva não apenas de economia dos tributos que são recolhidos de forma recorrente, competências habituais das empresas, mas também que podem gerar um crédito tributário para as empresas, para as entidades, né? Na verdade, não são questões tão novas, né? São questões, inclusive, que já vêm sendo discutidas há um bom tempo, né? Mas que muitas vezes, em tempos de normalidade, as empresas deixam de observar, deixam essas questões passar, né? Elas têm outras preocupações e muitas vezes é no momento de aperto que a gente volta a olhar para algumas questões que já estavam aí e algumas medidas que já poderiam ter sido tomadas, né? A gente faz isso, inclusive, na nossa economia doméstica, não tem por que não fazer com muito mais razão nas nossas empresas, né? Então, eu acho que toda e qualquer economia, seja uma questão tributária, seja uma questão de renegociação com o fornecedor, seja uma questão trabalhista, como foi possibilitada pelas medidas provisórias editadas pelo governo, são questões que podem e devem, na medida do possível, ser adotadas pelas empresas, né, com esse viés de gerar a economia, né, e a preservação do caixa, né? Então, dentro dessa perspectiva, existem diversos créditos tributários que são recolhidos pelos contribuintes e que estão sujeitos à discussão perante a Receita Federal do Brasil e perante o próprio Poder Judiciário, para que haja uma recuperação ou um alívio da carga tributária em razão de tributos que se entende o recolhimento indevido, né? Não é segredo para ninguém de que há uma inequívoca senha arrecadatória por parte da Receita Federal do Brasil, né? Até antes da questão do coronavírus, a gente sempre se deparou nos jornais com notícias de recordes após recordes de arrecadação por parte da Receita Federal. Isso é a voracidade da Receita Federal na arrecadação de tributos, né? E isso, até certo ponto, compensou um aumento também exponencial do gasto público que nós vivenciamos nos últimos anos, né? E do déficit da Previdência. Esse déficit vinha sendo, de certa forma, minorado, ou melhor, né? Vinha se enxugando o gelo com esse superávit, perdão, de arrecadatório, né? Mas agora, novamente, nós vamos ter um aumento substancial dos gastos públicos, né? E aí, de fato, não é novidade para ninguém de que quem vai pagar as contas desse gasto público no futuro, isso não pode ser feito agora,
evidentemente, né? Mas vão ser as empresas. O Estado não gera riqueza, o Estado consome a riqueza que é gerada pela atividade econômica dos empresários, né? E vive disso, né? Então, quem pagará a conta certamente serão as empresas, né? Então, essa é a realidade, né? Então, qual que é a questão com relação a essas medidas que a gente chama de medidas de economia tributária? Né? São realmente cobranças indevidas que elas geram um impacto enorme na arrecadação, especialmente do governo federal, tá? Que é o ente que tem a maior capacidade tributante e que é a maior arrecada no Brasil. Tá? Tem que se ter em perspectiva que são milhões de contribuintes, né? Então, por que muitas vezes essas questões o empresário muitas vezes deixa passar essas questões? Porque olhando individualmente, né, um faturamento mensal, essas questões podem não parecer à primeira vista tão relevantes, né? Eu gosto de comparar essas questões de economia tributária, né, a um pequeno vazamento, né? Um pequeno vazamento de água, por exemplo, que no primeiro momento pode não chamar tanta atenção, né? Mas ao final de um longo período de tempo, isso tem efeito acumulativo e pode ter uma expressão econômica relevante, né? Para o Estado, certamente tem uma expressão econômica relevante, né? Apenas uma das discussões que ganhou notoriedade, que é a questão da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que é uma discussão tributária que fundamenta aí dois desses créditos na apresentação. O governo federal prevê, com a derrota que ele já teve no Supremo Tribunal Federal, uma perda de 250 bilhões de reais. Então, é uma quantia muito significativa, né? O governo ele sangra um pouquinho cada um dos empresários, né? Isso faz para ele, como são milhões de empresários, isso faz para ele um caixa enorme, né, de cobrança de tributos indevidos, e volto a dizer, muitas vezes, para o empresário, aquilo é um pequeno vazamento, no seu dia a dia, no seu cotidiano, quando a atividade econômica está fluindo bem, ele acaba deixando aquilo de lado, né? E agora eu acho que é o momento para isso ser revisto, né? E ser discutido. Especialmente se você observa a questão como eu disse, da acumulativa, né? Essa recuperação de tributos pode ter um efeito muito favorável, não apenas na despesa corrente das empresas, né? Mas também numa perspectiva de recuperação de créditos, né? As últimas 60 competências de grande parte desses tributos pode ser recuperada, né? Evidentemente, qualquer medida dessa de recuperação de créditos tributários ou de economia tributária, né, ela tem um efeito de perpetuidade, né? Ninguém abre um negócio pensando em fechar esse negócio, né? Então, nós estamos falando de um impacto que pode ser o impacto dos créditos tributários que se tem recuperados das últimas 60 competências, né? Como também o efeito disso, que pode ser imediato, de acordo com a medida que venha a ser tomada, mas também futuro, né? 10, 15, 20 anos, ou enquanto durar a empresa, isso pode gerar uma economia significativa para a empresa, né? Como eu falei do vazamento, né? Em tempo de seca, é como se você pudesse, além de fechar a torneira para economizar água, você ainda descobrir que aquela água que você perdeu nos últimos 60 meses ficou represada. Então, é isso que representa, né? Essa representação que eu gostaria de fazer no que toca essa questão desses créditos que grande parte das empresas tem capacidade de recuperar, né? Muitas delas ainda não adotou medidas nesse sentido, né? Qual que é, numa perspectiva geral, o cerne da discussão que envolve todos esses créditos tributários, tá? O cerne é de que, basicamente, o governo, embora possa muito, não pode tudo, né? Ele não tem carta branca para tributar, a tributação do governo tem que observar, em primeira medida, uma competência estabelecida na Constituição Federal, mas nem sempre o Congresso Nacional, quando faz a tributação, quando aumenta tributos, observa essa diretriz constitucional, né? No caso aí, eu separei cinco créditos que eu entendo que são passíveis de recuperação, tá? O primeiro deles, que é a questão dos créditos de ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS.
Na verdade, eu falei do ICMS, do ISS, porque a live, embora ela seja aberta, nós estamos fazendo o SINAP, que envolve a agência de publicidade, então aí o tributo sobre o consumo que nós estamos falando é o ISS e não o ICMS. Mas é a mesma tese que se aplica à venda de mercadorias, que é uma tese que já foi debatida e assentada pelo Supremo, né? E o que essa tese estabelece de forma bem ampla? Eu não vou fazer uma discussão muito minuciosa, porque eu acho que até não é esse o perfil da live, mas porque qual que é a grande discussão dessa tese, para que vocês entendam onde se entende que há uma cobrança indevida e pode haver uma recuperação de tributos e uma economia tributária para as empresas, né? É porque o PIS e a COFINS estabelece como base de cálculo, ou seja, aquela riqueza que vai ser objeto da tributação pelo Estado, né, a receita bruta, né? E o Supremo Tribunal Federal entendeu num julgamento, aí nós estamos falando da mais alta corte do país, né, o que dá uma segurança maior para as empresas, porque é um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, ele estabeleceu que, no conceito de receita bruta, deve ser entendida apenas as entradas que são incorporadas ao patrimônio do contribuinte e que devem ser excluídas, por exemplo, receitas de terceiros. Eu vou usar um exemplo aqui para ficar mais clara essa questão, né? Que é, inclusive, um exemplo que pode ser adotado no que toca às agências de publicidade. Vocês imaginem, quando vocês pagam seus tributos, vocês excluem da base de cálculo, ou seja, do cálculo do tributo, aqueles valores que são repassados, por exemplo, aos veículos de comunicação. Todos vocês que trabalham em agências, são proprietários de agências de publicidade, vocês sabem que no cálculo do PIS e da COFINS, do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, você exclui isso. E por que você exclui isso do imposto que você paga? Porque essa receita, a receita de um veículo de comunicação, por exemplo, de uma rede de televisão, né, numa determinada campanha de publicidade, não é uma receita da agência. Né? Aquele dinheiro, ele pode, inclusive, transitar, vamos dizer assim, pela caixa da agência, mas não é um dinheiro, não é um faturamento que agrega ao patrimônio, não gera efeito patrimonial no patrimônio do contribuinte. Né? Então, por uma lógica, essa não é uma receita própria da agência. Essa é uma receita de terceiros. Então, essa é a mesma lógica que fundamenta esses primeiros duas hipóteses de recuperação de crédito tributário. Por que eu digo isso? Porque o PIS e a COFINS são calculados tendo como base de cálculo o ISS, no caso das agências de publicidade, e o próprio PIS e COFINS. E o ISS, como bem se sabe, não é uma receita da agência. O ISS é um imposto e é uma receita, consequentemente, estatal. Então, veja bem, fazendo um paralelo com a questão da receita dos pagamentos que transitam, às vezes, pela conta da agência e que são dirigidos a um terceiro, como, por exemplo, o veículo de comunicação. Né? O imposto é a mesma coisa. A União, quando calcula o PIS e COFINS, ele exclui o faturamento direcionado, por exemplo, aos veículos, porque são recursos de terceiros, mas a União quer entender que o ISS, o ICMS, no caso de venda de mercadorias, e a própria PIS e COFINS, são faturamentos, constituem faturamento das agências de publicidade, ou da empresa, de um modo geral, seja ela agência de publicidade ou não. Né? Então, o que consistiriam esses créditos? Consistiriam em você excluir da base de cálculo desses tributos, né, do PIS e da COFINS, tanto o ISS como o próprio PIS e COFINS, gerando com isso, evidentemente, uma redução do que a empresa tem que recolher de PIS e COFINS mensalmente, mas as 60 competências que ficaram para trás, né, em razão do prazo prescricional, e ainda o efeito de perpetuidade, ou seja, daqui para frente, isso não seria mais incluído na base de cálculo, possibilitando a economia mês a mês para as empresas. Tá? Outra discussão, né, de recuperar crédito tributário. Apenas um paralelo também, fazendo um adendo, a questão da PIS e da COFINS, ela pode também ser estendida eventualmente para as empresas
sujeitas a regime de tributação para o lucro presumido, ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro líquido, porque no regime de lucro presumido, a receita bruta é o produto de vendas de operações em conta própria, que acaba sendo, grosso modo, a receita bruta de qualquer forma. Então, a lógica se estenderia para as empresas submetidas a esse regime tributário, você poderia excluir o ISS, a PIS e a COFINS, da base de cálculo da PIS e do COFINS, e também, eventualmente, da contribuição social sobre o lucro líquido e do imposto de renda. Tá? Com relação a créditos de contribuição extra de FGTS, essa também é uma discussão que também já está submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, uma discussão, então, que já ocorre há bastante tempo, diversas empresas já vêm buscando a economia tributária com relação a isso. É uma contribuição que vigorou até 1º de janeiro deste ano, né, de 10% sobre os depósitos de FGTS em caso de despedida sem justa causa, né? Para que vocês tenham uma ideia, né? Essa contribuição foi instituída em 2001 e ela passou, ela não poderia mais ser cobrada desde 2007 e só em 2020 o governo federal veio a revogar essa contribuição. Então você tem aí uma contribuição instituída em 2001 que era para vigorar até 2007 e o governo federal estendeu essa cobrança dessa contribuição por mais 13 anos. É por isso que eu digo que muitas vezes as empresas deixam passar essas questões, porque, por exemplo, essa contribuição ela incide quando você demite o empregado, que, a não ser que seja realmente uma empresa que tenha uma rotatividade de mão de obra muito grande, né? Ela é uma contribuição que ela não é paga toda hora. Então, muitas vezes você deixa-se passar isso, mas você tem aí 13 anos de cobrança indevida, que eventualmente você poderia cobrar apenas os últimos 5 anos, e parte disso poderia, inclusive, já estar prescrita a partir do momento em que houve a revogação dessa contribuição em janeiro de 2020. Tá? Por que essa contribuição entende-se que ela é indevida e isso poderia gerar um crédito para as agências? Porque ela foi instituída, essa contribuição, com a finalidade específica, que era o custeio de expurgos inflacionários das contas do FGTS. E essa finalidade específica, ela foi cumprida. E a partir do momento em que ela foi cumprida, o Estado deveria ter cessado a cobrança desse tributo. Né? Outra questão também, bastante discutida já, inclusive algumas verbas, já há um posicionamento do próprio CARF, né, que é o órgão de julgamento da Receita Federal do Brasil, entendendo que não há necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias pelas empresas, que são as contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias. Essa é uma ampla discussão também, né, que há o entendimento de que essas contribuições só devem incidir sobre verbas que retribuem o trabalho do empregado, né, que quando não há, quando esse pagamento não é decorrente da contraprestação do trabalho diretamente pelo empregado, ela seria indevida, né? Então essa discussão abrange, por exemplo, né, eu vou citar aqui, horas extras extraordinárias, férias gozadas, descanso semanal remunerado, salário maternidade, adicional insalubridade, periculosidade, adicional noturno e também plano de saúde e especialmente plano de saúde em corparticipação. Né? Essa tese, né, de recuperação e de interrupção de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre essas verbas também já é uma discussão bem madura, que já existem posicionamentos favoráveis no âmbito judiciário e para algumas verbas dentro da própria Receita Federal do Brasil. Né? Então, é preciso que se atente para essa questão. Né? Muitas dessas questões, os próprios